para professores e para quem quer fazer uma escola de robótica. Mas o que tu segue é de programação. Então, isso aqui é o jogo Gênios. Aqui não tem nenhuma biblioteca. Aqui você define 4 variáveis. A gente usa um define. Quando a gente utiliza esse define aqui, esses valores, eles não mudam ao longo do código. Por exemplo, tu percebeu que quando você aperta aqui, ó, ele gera um som diferente para cada botão, ó. Cada LED é um som diferente, tu percebeu? Por quê? Porque você está colocando aqui, ó, um valor diferente, tá? Que esse valor, ele vai colocar uma frequência diferente aqui, tá? Aí quando vem para cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou armazenar dentro de uma variável tipo vetor. Ou seja, a variável tipo vetor eu consigo guardar dentro de uma variável mais de uma informação. No caso aqui eu estou definindo o tamanho dela, tá? O tamanho dela aqui que é de 4 dados dentro dela. Ali tem 4 dados. Então, por exemplo, esse aqui é o vetor, é o índice 0. Esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2 e esse aqui é o índice 3. Aí, na computação, em qualquer lugar que você vê, qualquer lugar de programação, qualquer lugar. Quando você define o vetor, por exemplo, o vetor é tamanho 5. Aí quer dizer que é 0, 1, 2, 3, 4. O 0 conta também, porque o 0 é uma posição. Vetor tamanho 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não faz parte. Vetor tamanho 10, seria quanto? De 0 até o 9. Isso, exatamente. Deu para entender? Uhum. Então o vetor de tamanho 4, de 0 a 3, certo? Resumindo, sempre vai ser, o último índice sempre vai ser o tamanho do vetor menos 1, porque o 0 conta também. Aí aqui tem a sequência. Esse Gênios, ele vai até a sequência 100. Então se o cara for muito bom de memória, ele decora até 100 sequências. Aí eu levei esse jogo para dar aula e conseguiram chegar até 7. Inclusive, ninguém conseguiu passar de 7. Então, o que é que a gente aprende? Que, querendo ou não, a gente tem um limite, né? Tem pessoas que podem chegar em 10, 11, mas assim, é improvável que a pessoa chegue em 30. Né? Só aquelas pessoas que são, sei lá, joga xadrez, que, né, tem uma habilidade de memorizar, sei lá, 50 jogadas na frente, alguma coisa assim. Mas, na média, os alunos não conseguiram passar de 7. E era engraçado. Toda vez que chegava em 7, a pessoa não sabia. Era como se tivesse uma limitação de memória. Ali, é interessante. Mas aqui ele gera até 100. Por quê? Eu coloquei um valor muito grande para que ele não pare de gerar sequência, tá? Mas se chegar em 100, aí acaba. Aí ele volta para uma sequência só. Aí tem várias variáveis que a gente declarou aqui, tá? Do tipo inteiro. Por exemplo, rodada atual, e eu vou explicar mais para frente essas variáveis. Aí aqui são os pinos. Né? Aqui tu conseguiu entender, né? Que tu fez a montagem, né? Aqui tem o pino 8, que está conectado no módulo buzzer. Né? Tem os pinos do LEDs e tem os pinos dos botões. Né? Lembrando que cada botãozinho desse tem que estar correlacionado com cada LED desse. Ou seja, quando eu apertar o botão 2, tem que ser o LED 7, o LED que está no pino 7. Botão pressionado e perdeu o jogo. Essa variável, botão pressionado, serve para identificar se o botão, quando eu aperto o botão, se ele foi pressionado ou não, e qual botão foi. Tá? Perdeu o jogo, ele serve para saber se você errou a sequência. Por exemplo, se eu apertar aqui, eu errei a sequência. Ó. Errei. Então quer dizer que perder o jogo virou verdadeiro. Então, se perder o jogo é verdadeiro, quer dizer que eu perdi o jogo. Se perder o jogo é falso, quer dizer o quê? Que eu acertei a sequência. Né? Então por isso que tá ali, né? Perder o jogo é falso. Falso por quê? Porque ele precisa iniciar acreditando que eu ganhei, olha. Para ele continuar na sequência. Né? Então todo jogo que você começa, você ainda não perdeu, né? Então por isso que você não perdeu, ainda a não ser que você não entre em campo. Tá? Mas aí você perde pro WO. Mas você já entra com a possibilidade. Você já entra sem perder, não quer dizer que você ganhou. Mas você não perdeu ainda. Então por isso que você deixou assim, porque senão ia ficar repetindo várias vezes, né? Isso, exatamente. Se eu colocar aqui, ó, perder o jogo, aí ele ia sempre estar repetindo.
Apesar que eu coloquei uma instrução lá para quando ele perder, aí ele inverte. Aí ele coloca falso lá. Aí, mesmo que eu colocar true aqui, a diferença é que já ia iniciar ele piscando os LEDs de uma vez só. Pronto, vou de setup. Eu preciso dizer se o LED é entrada ou saída. Nesse caso, todos os LEDs são saída e os botões são entradas. Por quê? Porque o LED, para o Arduino é essa pecinha aqui, o Arduino ele tá o quê? Enviando a energia para o LED. Então é a saída, é o output. Tá lembrado, né, desse conceito, né? E o botão, por que o botão é entrada? Por causa que você tá mandando comando pro Arduino. Isso, então pro Arduino o comando tá entrando dentro do Arduino, né? Então por isso que é entrada. O pino AUD eu coloquei o quê? Como o quê? Output. Por quê? Porque o Arduino tá enviando energia pra... Isso, exatamente. Aí aqui, ó, eu coloquei no void loop aqui, o que é que ele faz? Perdeu o jogo. Se perder o jogo for verdadeiro, aí ele faz o quê? Ele inicializa. Então isso aqui é uma instrução para inicializar. É como se vamos começar tudo de novo. Ó. Bom, vamos começar tudo de novo. Veja que pronto. Quando ele faz quando ele pisca, é porque ele começou tudo de novo. Então quer dizer o quê? Porque perdeu o jogo foi verdadeiro, tá? Detalhe, aí é uma habilidade de programação que você vai ver em Python, vai ver em C++, que é o caso que é C++, tá? C++ é a segunda linguagem de programação mais usada no mercado de trabalho, em todo lugar. Tu viu, né? Então isso aqui é C++. A gente tá brincando aqui, mas tu tá aprendendo uma linguagem de alto nível. É uma linguagem profissional. Aí, detalhe. Você pode perguntar, professor, se perder o jogo, não era para você colocar assim, se verdadeiro, ou seja, se perder o jogo for verdadeiro? Mas na linguagem de programação, a linguagem já entende que se você não colocar nada, você já está testando a condição verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar assim, se perder o jogo e não colocar nada, ele já entende que você está colocando isso aqui, true. Mas se for... falso, você obrigatoriamente tem que colocar. Tem que colocar. O default... O default é... Eita, default, tu não sabe o que é default não, né? Default é o seguinte... quando você não fala nada, então o código já assume aquilo por você. Ele já sabe, né? O que significa, né? Ou então, se você não falou nada, ele já vai assumir aquilo ali. Aqui eu falei alguma coisa, se ia ser verdadeiro ou falso, não. Então ele já vai assumir que é verdadeiro. É o default. Tá? Default é tudo aquilo que eu não falo e o programa faz sem eu falar. Ele já sabe. Entendeu? Então, se eu perdi o jogo, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar para o início, rodada atual. A rodada pode ser de 0 a 99. Por quê? Porque a sequência é até 100. Não é de 0 a 100, não. É de 0 a 99. Quando chegar em 100, volta. Rodada atual 0. Por quê? Porque eu vou reiniciar. Eu perdi o jogo. Passo atual na sequência. Ou seja, qual é... A sequência vai de 0 a 99. Eu tô na 1, eu tô na 2, eu tô na 3, eu tô na 4. Aonde eu tô? Uma dúvida, professor. O senhor colocou... Como é que o senhor fez pra, tipo, no começo e no evoluir ficando mais difícil? Pra ele gerar mais... Então, vai chegar um momento aí que eu vou mostrar. Aí a gente passa aqui, ó. Se rodada atual é igual a 0, tocar som do início. Então, por exemplo, esse som do início... É essa função que aqui, ó, tocar som início. Se a gente for aqui, ó, tocar som início, vamos procurar aqui, ó, tocar som início aqui, ó. Ó, ele faz aqui, ó. Ó, se você ver aqui, ele acende todos os LEDs, apaga todos os LEDs, ele faz aqui isso aqui, né? Dessa forma aqui, ó. Entendeu? Então ele tá fazendo isso aqui, tocar som do início. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, ó, tocação do início. Próxima rodada, reproduzir sequência e aguardar jogador. Então, são 3 funções que você tem aí. Vamos lá. Olhando, vê, eu tenho 3 funções. Próxima rodada, reproduzir sequência e aguardar jogador. Tenho 3 funções. Naquele momento ali, olha pra lá agora. Em qual função está? Aguardar jogador. Beleza. Então, você conseguiu entender que ele não está fazendo nada por quê? Porque tava me aguardando lá eu
É isso. Vamos dar uma olhada nessa função? Aguardar jogador. Ok, aguardar. Não, tá agora. Aguardar jogador. Detalhe, tem duas funções, aguardar jogador e aguardar jogada. Tá? É porque eu fiz essa função diferente, ó. Ó, aguardar jogador, o que é que ele faz? Isso aqui tudo, ó, não se preocupe não, tá? Isso aqui, ó, não é pra você, eu tenho que saber aquela função, não. A gente vai ter o que no próximo mês? Lógica de programação. Aí a gente vai ver isso direitinho, tá? Aqui você tá só se familiarizando. Se familiarizando e vendo funcionar ali, tá? É basicamente isso. Mas depois a gente vai ver de forma profunda em lógica de programação, tá? Que é a fase de programador bronze. Você vai saber programar. Não numa linguagem específica, mas você vai saber o quê? A lógica, que é o mais importante, tá? Ó, aguardar jogador, o que é que ele faz? Ele tá incrementando essa rodada, né? Aqui, ó. Ele utiliza essa rotina ela é uma rotina de repetição. Então ele vai repetir aqui várias vezes. Quantas vezes ele vai repetir? Depende do estágio que você tá. Por exemplo, ó, presta atenção. Se eu apertar aqui, ele repetiu 2 vezes. Por que ele repetiu 2 vezes? Porque eu estou no estágio 2. Se eu acertar, ele vai repetir quantas vezes? 3. Porque eu estou no estágio 3. Então, então foi assim que eu só fiz para ficar um pouco complicando mais difícil. Isso. Então se você prestar atenção, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, rodada atual. Ele vai repetir dependendo da rodada que eu estou, do estágio que eu estou. Se eu estiver no estágio 10, ele vai repetir quantas vezes? 10 vezes, tá? Aí aqui, ó, ele verifica isso aqui, rodada atual, beleza, aí aguardar a jogada. Aí vem aqui para aguardar a jogada. Aí na aguardar a jogada, ele vai dizer assim, ó, a jogada foi feita. Aí ele precisa fazer o quê? Ler os botões. O Arduino precisa identificar se eu pressionei algum botão para saber se eu joguei. Veja que se eu não pressionar o botão, ele fica parado. Então ele sabe que eu joguei ou não joguei, se eu apertar ou não apertar o botão. Aí o que é que eu preciso fazer? A mesma coisa que eu fiz, nós fizemos das outras vezes. Fazer a leitura do botão. Então veja que se o botão for pressionado, ó, botão pressionado. Tá aqui, entendeu? Aí se você tá vendo que ele tem um I aqui. Por quê? Porque esse I ele tá incrementando. Então presta atenção, isso aqui é um contador, é como se fosse um cronômetro. Então, por exemplo, I0 vai ser quanto aqui? Pino botão 0. Aí se você vir para cá, quem é pino botão 0? É o pino 2. Então a primeira coisa ele vai verificar se o botão que está conectado no pino 2 foi pressionado. Então deixa eu ver se eu entendi. Primeiro ele vai verificar esse botão, se esse botão foi apertado, depois esse. Isso, exatamente. Aí por isso que ele tem a rotina aqui, ó, for. Ó, 0, 1, 2, 3. O botão primeiro foi pressionado? Não. Eita, então deixa eu verificar se o segundo botão foi pressionado. Esse foi pressionado? Não. Deixa eu ver. Então, ele tá fazendo isso aí, a gente tá conversando, ele tá fazendo isso aí o tempo todo. Por quê? Porque no exato momento que eu apertar ali, ele tem que identificar logo. Então ele tá fazendo isso aí numa velocidade absurda. E ele verifica aqui e depois vê aqui. Qual foi a LED que ia acender? Qual foi a entrada que ia acender? Isso. Então como é que ele faz isso, ó? Ele pega aqui, ó. Dependendo da repetição que tá, do valor de I, se I for 0, ele vai o botão 0, que é o pino 2, o tom 0, qual é o tom 0? Aí você vem pra cá, quem é o tom 0? Tom 0 é, aqui ó, tom 0 é nota 5, então ele vai colocar isso aqui ó, 880. Se for tom 1, nota 4, 440. Se for tom 2, nota G4, 392. Se for tom 3, nota D4, 294. Se for LED 0, aí se você prestar atenção aqui ó, pino LED I. Quem é I? É 0. Ainda estou na primeira verificação. Quem é LED 0? LED 0 é 7. Então ele vai acender o LED que está no pino 7. Tá? Então ele vai verificar todos os LEDs, né? Qual que está aceso e qual que está apagado. Então ele vai verificar os botões. Ele verifica os botões. Aí dependendo do botão ele faz o quê? Acende o LED. Correspondente àquele botão. Entendeu ou não? Muito não, mas eu tô entendendo. Por exemplo, nesse momento que a gente está conversando agora, o Arduino está verificando apenas os botões. Aqui, ó.
Ele tá verificando aqui, cadê? Verificar. Aqui, ó, guardar a jogada. Ele tá verificando apenas os botões. Ele não tá verificando o LED. Ele tá verificando apenas os botões. A partir do momento que eu aperto o botão, ele acende o LED. Vai piscar. Entendeu? Aí se aquela informação do botão for verdadeira, Isso. aí ele pega e... Acende o LED. E volta mais um level, né? Só que mais um level, né? Isso, exatamente. Entendeu? Aí o que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele precisa, nesse momento, tá dentro dessa função. O código tá travado aí. Aí a gente usa essa função aqui chamada while. Enquanto a jogada não for efetuada, aí tem essa exclamaçãozinha que é a negação. Enquanto a jogada não for efetuada, ele fica fazendo isso aqui. Ou seja, o código não faz absolutamente mais nada até eu apertar o botão. E realmente é verdade. Ele tá fazendo isso aí Até eu apertar um botão. Ele não vai fazer mais nada até eu apertar um botão. Aí, enquanto o while, que é em inglês, ó, enquanto a jogada não for efetuada, tu lembra que eu te disse que se eu não colocar nada, ele já assume que é verdadeiro? Se eu quiser colocar o contrário, é só botar a exclamação na frente. Então ele vai assumir que é falso. Se a jogada for falsa, ou seja, se a jogada, enquanto a jogada não estiver sendo executada, faça isso. Entendeu? Aí, a partir do momento que a jogada é executada, aí o que é que ele faz? Aí, a partir do momento que a jogada é executada, quer dizer que o botão foi pressionado. E aí ele faz o quê? Jogada efetuada verdadeira. Se a jogada efetuada é verdadeira, ele cai fora dentro desse loop aqui. Aí pula pra outro. Isso, aí ele sai daqui. Ó, aí ele sai daqui e ele termina essa jogada aqui. O que é que ele precisa fazer? Quando pressiona o botão, ó, a jogada foi efetuada, ele diz que o botão pressionado foi o botão 1, foi o botão 2 ou foi o botão 3. Não, foi o botão 0, 1, 2 ou 3. Aí ele guarda essa informação dentro dessa variável aqui, ó, botão pressionado. Tá? Aguardar a jogada. Sendo que ele precisa verificar se essa jogada está certa. Concorda comigo? Ele precisa verificar se a jogada está certa. Eu tô querendo entender. Então. Que, tipo, a pessoa acende os LED, pronto. Acendeu e o 3. Isso. Mas como a máquina sabe que eu apertei no botão... Agora, veja, eu preciso saber primeiro qual foi o botão que eu pressionei, certo? Certo. Aí essa função aqui, ó. Ele vai guardar dentro dessa variável o botão pressionado. O botão pressionado ele pode variar de quanto? De 0 a 3. Então, o valor do botão pressionado pode ser 0, 0, 1, 2... 3. Então, a partir do momento que eu aperto o botão, eu tenho essa informação aqui, dentro dessa variável, botão pressionado. Aguardar a jogada. Agora eu vou verificar a jogada. Aí, para verificar a jogada, aí eu vou utilizar aqui, ó, sequência passa atual na sequência. Que é, ele gera um número aleatório. Onde é que ele gera esse número aleatório? Aqui, ó. Passo atual na sequência. O número aleatório que ele joga aqui, ó. Deixa eu ver. Tem o handle. Handle que ele faz isso. Acho que é próxima rodada. Aqui, ó. Número sorteado. Ele sorteia um número. Imagina um sorteio. Ele sorteia qualquer número. Ele armazena dentro dessa variável. Handle. Eu quero sortear um número entre 0 e 3. Aí eu coloco 0 e 4. Entendeu ou não? Entendi. Ó, handle é uma função que sorteia. Aí ele vai guardar essa informação sorteada dentro de igual variável. Ele vai sortear um número de 1 até 4. Até 3. De 0 a 3. Certo. E vai guardar essa informação aqui dentro. Dentro do número sorteado. Essa variável. E ele vai fazer o seguinte. Ele vai dizer que o número sorteado agora da sequência é o número, é essa variável que eu acabei de... Esse número que eu acabei de sortear. A rodada total é igual ao número sorteado. Isso. Então, por exemplo, eu estou na rodada 10. Vou sortear um número. Igual o bingo. Imagina, um bingo. Qual foi o número agora? Foi esse. Aí, qual é o número? O número é esse aqui, viu? Marca aí na cartela do bingo. Você tem que acertar aí. Então, é como se fosse um bingo. Eu estou sorteando. E tá armazenando. E estou armazenando. Tá? Então, veja que quando ele sorteia, a pessoa tem que ter aquele número na cartela, não é verdade? Certo. Então, a mesma coisa. Esse número sorteado, para eu acertar a jogada, o botão tem que ser igual ao número sorteado. Lembrando, o número sorteado vai ser de quanto? De 0 a... Aqui. De 0 a 3. E o botão pressionado vai ser de 0 a... 3. Então tem que ser igual. O número sorteado
Tem que ser igual ao do botão. Se for diferente, quer dizer o quê? Vai dar erro. Que eu Perdi. perdi. Ah, Entendeu? Agora entendendo, tô entendendo. Beleza? Então, se você prestar atenção aqui, ó, verificar a jogada. Se o número sorteado for igual ao botão pressionado, quer dizer o quê? Ou melhor, desculpa, se for igual não, se for diferente. Se for diferente, game over, perdi. Se for igual, ele vai simplesmente, cadê aqui, verificar a jogada, cadê, ó? Aguarda jogador, ó, verificar a jogada. Pronto, ele tá aqui. Se for, Esse aqui é, esse negócio aqui é pra quê? então, se eu perdi o jogo, ele para de executar essa função. Break é parar. Se eu perdi o jogo, ele para de executar a função. Porque eu perdi o jogo, ele para. Se eu não perdi, ele continua, ele incrementa. Por exemplo, ele passa de estágio. Isso aqui está dizendo que eu estou passando de estágio, mais. Eu estou na sequência 1, acertei. 2, acertei 3, aí ele está somando isso aqui. Aí Entendeu? se você não ganhar, você vai pegar e voltar tudo de novo. Isso, exatamente. Entendeu? E detalhe, ainda tem isso aqui, ó, passo atual na sequência. Por quê? Toda rodada eu preciso digitar, por exemplo, eu acertei 5. Quando for na 6, eu preciso digitar A0, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. A0, A1, A2, A3, A4 e A5, se for 6. Então ele tem que zerar. Então se você prestar atenção, ó. Veja que eu sempre tenho que digitar tudo de uma vez. Eu preciso sempre digitar novamente a sequência. Então se eu chegar na sequência 80, eu tenho que digitar 80. Então por isso que ele está colocando aqui, ó. Você vai voltar para o início para digitar tudo de novo. É isso que ele está falando. Verificar a jogada, não é? Aí beleza. Se a jogada for certa, ele continua, e se for errada, aí tem a rotina aqui, ó, de game over. Ó, ele começa a piscar os LEDs e começa a piscar os tons, executar os tons. Tá? Então é basicamente isso. Deu para entender? Então qual é a grande... Assim, tem várias técnicas de programação, mas qual é o grande aprendizado? É isso aqui, ó, verificar a jogada. Isso aqui para mim é massa. Porque ele está verificando se o que você apertou é igual à sequência que ele gerou. É uma coisa bem interessante, cara. Tipo, ele verifica se o LED que piscou é o botão que você clicou. Isso, por quê? Porque toda vez que ele gera a sequência, ele acende o LED específico, entendeu? Ó, cadê? Toda vez que ele gera a sequência, ele acende o LED específico. Ok, ó, reproduzir random, próxima rodada. Ok, ó, sequência aí. Toda vez ele tá gerando essa sequência aqui. Certo? Ele gera uma sequência aleatória. Aleatória. Por que aleatória? O que é o random? Random é de randômico, quer dizer que ele gera uma sequência aleatória. Uma pergunta, esse random, ele pode tipo, por exemplo, eu quero o número 0 e 3, 0 e 2, ou é um número só? 2 números. São 2 números, né? Não, então, mas você quer, por exemplo, aqui ele vai de 0, entre 0, é porque essa função é a seguinte, ele vai sortear um número entre 0 e 3, aí dessa forma. Mas tipo, não tem quantidade, tipo, eu quero 0, 3, 0, 2... Você dizer exatamente o número, eu quero que ele sorteie... Não, tô dizendo, tipo, a quantidade de número, ou tipo, ele só escolhe um dos de 0 a 3. De 0 a 3 nesse caso. Ah, sim, entendi. Eu pensei que tipo, ele sorteava, eu quero o número 0 e 3, ele, no random. A quantidade de número, ele só sorteia um número só, ou 2 ou 3. Ah, não, ele sorteia só o número. Ele só retorna, entendi, ele só retorna um número só. Por quê? Aí é uma coisa que eu vou explicar na lógica de programação. Eu tô armazenando aonde esse número? Numa variável. E uma variável ela só armazena um dado só. Isso é uma coisa que a gente vai aprender depois. Ela não armazena 2 dados. Ela só armazena um dado. Isso em todo lugar da linguagem de programação. Só a variável só armazena um dado. Ponto. Se você gravar um outro número naquela variável, o que aconteceu com o outro dado? Perdeu.
Você gravou por cima, você perde dados. Entendeu? Sabia que o nosso celular é assim? Quando você apaga um arquivo, uma foto, não é que você apagou. Sabia disso ou não? Não. Não é que você apagou. Você está dizendo à máquina, olha, esse espaço de memória onde essa foto estava, você pode gravar alguma coisa por cima. Você pode gravar agora o que você quiser por cima. Eu libero, né? É como se fosse o seguinte, é como se fosse uma casa que está... que tem alguém morando ainda. É assim, uma casa que tem alguém morando ainda, mas a pessoa botou uma placa de vendas. Tem gente morando lá, né? Mas a qualquer momento pode ser vendido. Alguém pode o quê? Vender e comprar. Ou seja, o morador pode ser outro. Então é basicamente isso. Quando você apaga uma foto, apaga alguma informação, não é que você apagou lá. O morador continua lá. Mas só que tá agora liberado para outra pessoa. Exatamente. Chega. Você agora definir exatamente. Está liberado para você armazenar outro dado. Então aqui é a mesma coisa. Uma variável, você grava um dado só. Mas a partir do momento que você diz que está disponível, aí você pode escolher outro. Você pode escolher outro também. Beleza? Beleza. Pronto. E aí? Menino, isso aí foi bom. Isso é bem interessante que ele usa mesmo a lógica, mano.